Olá, caros. Vamos dar início agora nossa primeira aula sobre princípios básicos de controle vetorial. E essa aula terá 4 tópicos. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre sistemas de 3 coordenadas, sistemas de 2 coordenadas. Depois vamos estudar um pouco sobre vetor espacial girante. E vamos finalizar com mudança de coordenadas. Como se fazer a mudança entre um sistema de coordenadas e outro. Okay? Então, seguindo o nosso roteiro, vamos começar com os sistemas com 3 coordenadas. E aqui a gente já lembra imediatamente do sistema trifásico, um sistema que é bem corriqueiro do nosso dia a dia. Então, o sistema ABC. E podemos pensar em variáveis as mais diversas, tensões, correntes, fluxos magnéticos, tá certo? Então, a gente vai ilustrar, né, essa abordagem com o exemplo de uma máquina muito simples, né, uma máquina trifásica com um par de polos por fase. E à medida que a tensão evolui, né, a tensão de alimentação desta máquina, o estabelecimento do fluxo magnético, do campo desta máquina, o campo girante, né, como é chamado, ele modifica. A gente vai ver isso agora, a partir de agora. Então, imagina que nós temos tensão máxima inicialmente, tensão máxima na fase B, e justo na fase B nós temos o estabelecimento do campo máximo. Ok? Enquanto que nas outras fases o campo está intermediário, né, com também as tensões. Então, à medida que eu vou evoluindo, aqui estou no tempo igual a zero, o tempo vai evoluindo e o estabelecimento do campo muda. Mas eu gostaria que vocês observassem aqui, tá certo? Esse campo girando, ok? Esse campo girando com a mudança na evolução da tensão. Então, aqui vou completar o meu primeiro ciclo, ok? E voltou para a condição de início, eu continuo seguindo. Então, continuo evoluindo, a tensão entrou num novo período e o campo continua girando, tá certo? Então, isso aqui é o que acontece num sistema de 3 coordenadas. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre campo girante, né? Campo vetorial girante ou campo girante instantâneo, né? Tem várias denominações, né? O vetor espacial girante, a gente já falou algumas vezes na sala de aula. E aí, essa figura ela mostra como é que isso acontece. Ela te dá uma breve informação, certo? Uma breve noção de como se estabelece esse campo magnético girante em uma máquina elétrica com a evolução da tensão. Agora, imagina que esse sistema não é mais um sistema de 3 coordenadas. É um sistema de 2 coordenadas agora. Okay? Então, como é que isso poderia se dar em um sistema de 2 coordenadas? Lembrando, pessoal, que quando eu estou associando sistemas de 3 coordenadas, sistemas de 2 coordenadas, eu estou fazendo um link, eu quero levar vocês a refletirem um pouco sobre o sistema trifásico, ok? O sistema com 2 fases. Aí o sistema com 2 fases você poderia já pensar num sistema de que, okay? Um sistema alfa-beta, coordenadas de Parker ou coordenadas de Clark. Poderia pensar numa máquina monofásica básica, porque na máquina monofásica básica o que se tem é isso, é um sistema de 2 coordenadas. Certo?
você tem, você tem o estabelecimento do campo e você tem a magnetização em eixos distintos que diferem 90 graus. Tá? Então, você tem vários links que te remetem a esta teoria. Ok? Então, é por isso que a gente começou falando um pouquinho sobre o sistema de 3 coordenadas, um pouquinho sobre o sistema de 2 coordenadas, para a partir daí a gente evoluir para um sistema de coordenadas quaisquer, okay? Que poderia ser um sistema estacionário, que pode ser um sistema girante, ou eu posso estar trabalhando com 2 sistemas girantes, ok? Então, a gente vai começar com uma teoria mais simples, fazendo essa abordagem, para depois chegar a uma teoria mais elaborada. Pois bem, então, continuando aqui, sistema de 2 coordenadas. Olha só, poderia ser aqueles que eu falei para vocês. Poderia isso aqui ser uma máquina de corrente contínua elementar, certo? Ou poderia ser um sistema baseado num sistema de coordenadas de Clarke, um sistema de coordenadas de Park, um sistema estacionário a 2 coordenadas, um sistema girante a 2 coordenadas. Tá certo? É disso que a gente está falando. Então, como seria um sistema de 2 coordenadas? Mesma coisa, estabelecimento do fluxo a partir do estabelecimento da tensão. Eu tenho a tensão nessa fase que eu estou chamando de B. Aí eu só tenho 2 fases, A e B. Poderia ser alfa, beta, tá certo? Então, eu tenho B máximo, A mínimo. Então, entre os polos de A não existe nada, só tenho fluxo magnético máximo no polo B. Aí eu vou evoluindo. Ó. A partir do momento que eu vou evoluindo, aí eu já tenho tensões nas 2 fases e o estabelecimento do campo muda. Olha só, mas vocês estão observando que o campo está mudando. Certo? O campo magnético está mudando. Então ele está girando aqui no sentido anti-horário. Perfeito? Bom, vetor espacial girante. E agora, como fazer um link entre essas ilustrações que nós vimos, por exemplo, e esta teoria que a gente vai iniciar agora, né? A gente vai começar a apresentar para vocês agora, ok? Então é o seguinte, nós temos aqui um par de eixos alfa-beta e inicialmente a gente vai considerar que esse par de eixos é um par de eixos estacionários. Então, par de eixos solidário, certo? Esses eixos são solidários, ou seja, a angulação, né, entre eles é fixa e, no caso, vale 90 graus. Então, se um mover para o sentido anti-horário, o outro move com a mesma frequência angular e, se um move para o sentido horário, o outro acompanha com a mesma frequência angular. Certo? Da mesma forma. Muito bem, par de eixos solidários. 90 graus. O ângulo entre eles. Então, nesse par de eixos, eu vou fixar um vetor. E este vetor, ele não tem nada de estacionário, ele está girando. Ele está girando com a frequência angular ômega, e eu até já estou sinalizando aqui aonde é positivo. Então, sentido anti-horário é o sentido positivo. Bom, eu tenho uma posição angular inicial aqui, certo? E isso aqui poderia ser, de repente, o ângulo de fase, né, da tensão na fase A. A gente já sabe como rastrear esse ângulo de fase através de um sistema de sincronização PLL. Aprendemos a fazer isso. Então, se eu tomo a derivada temporal deste ângulo, eu tenho uma frequência angular do meu sistema. Muito bem. Eu vou definir o vetor unitário girante. Nada mais é, eu vou chamar de U ou de T, tá certo?
E aí, nada mais é do que um E elevado a J ômega T. Se eu aplico aqui Euler, eu posso substituir essa exponencial por esse somatório aqui. Então, eu tenho cosseno de ômega t mais j seno de ômega t. Então, essas expressões aqui são semelhantes. Esse vetor é um vetor que, à medida que o tempo evolui, ele gira, certo? E o seu módulo é 1. Se você elevar isso aqui ao quadrado e somar com isso aqui elevado ao quadrado, tirar a raiz, vai ficar 1. Certo? Então, módulo é unitário e ele, à medida que o tempo evolui, ele vai mudando de posição. Muito bem. Bom, se eu tomar, né, esse teorema aqui é um teorema de um camarada chamado Kovacs. Já apresentei esse teorema a vocês em sala de aula e a gente fez até essa dedução de como partir disto aqui e chegar a isto aqui. Perfeito? Então, vamos inicialmente considerar 3 tensões. Essas daqui eu estou considerando inicialmente tensões, mas podem ser quaisquer variáveis trifásicas que tenham o mesmo comportamento. Por exemplo, tensão, corrente, fluxo magnético, como a gente já discutiu. Então, 3 tensões, VA, VB e VC. Vou considerar que essas tensões elas são livres de desbalanço, livres de distorções. Então, elas são representadas simplesmente pela sua sequência positiva. Então, eu tenho tensão na fase A, é um raiz de 2V, onde esse V expressa o valor eficaz dessa tensão. Então, raiz de 2V é o pico, é todo o módulo, né, o valor máximo desta variável. Um raiz de 2V seno de ômega t. Na fase B, eu tenho esse mesmo comportamento, porém defasado de 120 graus. Então, a fase B, 120 graus atrasada com relação à fase A. E a fase C, 240 graus atrasada com relação à fase A. Ok? Bom, então se eu faço esta conta, VA é elevado a J0 mais VB é elevado a menos J 2π sobre 3 mais VC é elevado a menos J 4π sobre 3, eu vou chegar a esta quantidade aqui. Ou seja, esta conta ela me define um vetor. E ele é um vetor girante. Veja bem, aqui esse vetor ele está expresso, ok? Esse vetor ele está expresso. Deixa eu só pegar aqui a minha caneta. Eu não consigo escrever nada aqui. Esse vetor aqui, ele está expresso em termos do vetor girante unitário. Então, ele é um módulo, ok? Ele é um módulo aqui, ó, multiplicado pelo um vetor unitário girante. E é um módulo multiplicado por um vetor unitário girante. Muito bem. Então, se a gente lembrar lá das coordenadas estacionárias do meu sistema ABC e começar a tirar fotografias desses fasores, tá certo? Tenho aí este círculo, estou mostrando aqui para vocês. E aqui tem o comportamento dos fasores. À medida que a tensão vai evoluindo, o tempo vai passando, as tensões, o tempo evolui, as tensões vão mudando de valores instantaneamente. E se eu começar a tirar foto dessas tensões, então eu vou chegar a, em algum momento,
a uma fotografia como esta, certo? Isso aqui retrata até uma daquelas figuras que eu mostrei para vocês, ainda há pouco na animação, porém neste ponto aqui, ó, eu tenho um C máximo, B e A intermediários, né? Estão na metade de seus valores máximos, porém no sentido contrário. Então, olha só, se o V estivesse no sentido original, ele estaria aqui, apontando para cá, o A, aliás. Se o A estivesse no seu sentido original, ele estaria apontando para cá, onde está a ponta vermelha. E o B estaria apontando para cá, certo? Uma vez que o C está nesta posição, horizontal, máximo. Porém, o A, ele está apontando para o outro lado, ele é negativo, então o sentido dele é aqui. Ele está com o seu valor reduzido à metade. O C que deveria estar aqui, no sentido positivo, ele está no sentido negativo, então ele aponta para cá, só que com o seu valor reduzido à metade. Quando eu fizer essa conta toda, eu vou chegar a um valor de 1,5 ou 3 meios do valor máximo deste vetor, em cada uma das fases, que é o raio de 2 dele. Certo? Então, sob uma análise estacionária, nós teríamos isso aí, como módulo resultante desse vetor. Ok? Então, isso aqui é uma abordagem estacionária, enquanto que isto aqui é uma abordagem girante. O que a gente tira de tudo isso, de conclusão? É isso aqui que a gente vai concluir, pessoal. Se eu estou no sistema de coordenadas estacionário e eu quero evoluir para um sistema de coordenadas girantes, né? Até coloquei aqui, ó, ele está girando com a frequência angular no sentido positivo. Então, eu simplesmente tomo as minhas quantidades num sistema estacionário e multiplico por E elevado a menos J, θ, onde θ é justamente a diferença angular entre o estacionário e o girante. Ok, pessoal? Então vamos formalizar isso aqui. Eu vou chamar esse vetor aqui com esse sobrescrito hot de girante, ou de rotating, tá certo? De girante. E esse est, esse outro sobrescrito nesse segundo vetor aqui, est de estacionário. Então, se eu estou num sistema estacionário e quero migrar para um sistema girante, basta eu multiplicar esta quantidade, né, estacionária por esse operador. Esse operador aqui é um operador girante. Ele vai levar você de um sistema estacionário, está parado, não gira, para um sistema girante. Tá certo? Ok, pessoal? Então, é assim que se dá. E, por outro lado, se você está no sistema de coordenadas girantes e quer voltar para o estacionário, você faz o inverso. Esse operador ele vai ser aplicado ao vetor girante, porém com o sinal trocado. Ok? Então, essa é a história. Tá? Então, a gente aprendeu como é que se transforma. É mais fácil, a parte mais fácil. Como que se leva um vetor de um sistema estacionário para um girante e como você traz ele de volta do girante para o estacionário. Tá? Agora, em muitos casos, você vai estar trabalhando com dois sistemas girantes. Por exemplo,
se eu tenho uma máquina que ela tem dupla alimentação, ela tem alimentação pelo rotor e alimentação pelo estator. O rotor gira diferente do fluxo da rede elétrica. O giro dele é um, o fluxo da rede é outro. Então, você está trabalhando com dois sistemas que giram. Às vezes é interessante você estar no sistema estacionário, às vezes é mais interessante você estar no fluxo do rotor. Então, depende do que você está fazendo, depende do que você quer atacar, da problemática, do que você quer resolver, tá certo? Mas o fato é que existem alguns momentos onde você vai precisar migrar de um sistema girante para outro. Como fazer isso? Tá? Então aqui eu estou apresentando para vocês dois sistemas girantes. Um sistema de coordenadas girantes, número 1, e o outro é o número 2. O número 1, esse azul, gira com a velocidade ômega 1 e o 2 gira com a velocidade ômega 2, ambas para o mesmo sentido. Certo? Então, essa equação 1 eu estou chamando aí o vetor que está no sistema azul de ROT1, que ele nada mais é do que um vetor que estava no sistema estacionário e eu apliquei a mudança para o sistema girante, né, como a gente aprendeu ainda há pouco. Da mesma forma, definir um vetor que está no sistema 2, mesma coisa, ele estava no estacionário e eu apliquei um operador para mudá-lo para o sistema girante 2. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação 2 e vou resolver para esse V estacionário. Eu vou isolar essa variável, V estacionário. Para que eu isole essa variável V estacionário, é necessário, bem aqui, eu multiplico de um lado e de outro pela mesma quantidade, que é uma quantidade que vai parar isso aqui, ou seja, é uma quantidade, é a função inversa disso aqui, desse operador, tá certo? Ou seja, ele mesmo com sinal negativo lá do exponencial. Então, vou multiplicar de um lado e de outro. Cheguei a essa equação 3, então agora eu já isolei o meu vetor estacionário. E eu vou substituir isso aqui agora em 1. Certo? Então, substituindo 3 em 1, vou chegar a essa quantidade. Tá? E aí, finalmente cheguei na equação 4. A equação 4 ela mostra que se você estiver no sistema de referência 2, no sistema girante, né, 2, para você migrar para o sistema girante 1, basta você pegar o vetor que está em 2 e multiplicá-lo por essa quantidade. Essa quantidade, na verdade, esse novo operador, continua sendo um operador exponencial, mas ele retrata a diferença entre as frequências angulares dos dois sistemas. Então, o que você tem que acrescentar é somente diferença, porque o sistema já está girando com uma certa velocidade. Então, o que você tem que acrescentar é a diferença entre elas para que você possa migrar de um sistema para outro. Então, se você está aqui em 2, quer mudar para 1, tá certo? Se você está em 2, quer mudar para 1, então você vai multiplicar por esse operador. Então, vai ficar ômega 2, que é a frequência angular do sistema de partida, menos ômega 1, frequência angular do sistema de chegada. O contrário também é possível. Você pode sair do sistema 1, sistema girante 1, para o sistema girante 2, mesma coisa. Operador é elevado a J. A diferença de frequência angular vai ser a frequência angular de partida menos a frequência angular de chegada, certo? Multiplicado pelo tempo. Então, posso fazer as duas operações sem problema nenhum. Posso mudar de coordenadas quanto eu quiser. Mas a gente faz isso com um propósito, pessoal. A gente muda um sistema de coordenada para outros para que nós tenhamos ganho. Eu não posso mudar. Essa teoria está muito bem posta. Ela é uma teoria muito bem conhecida. Matematicamente, ela tem uma matemática sólida.
Mas por que eu vou fazer se não me traz vantagem? Tem que me trazer alguma vantagem, porque eu tenho contas a fazer aqui, tá certo? Então, se não me traz vantagem, eu não uso. Ocorre que na grande maioria das vezes, quando você tem sistemas mais complexos, isso aqui traz muita vantagem. Porque o fato de você deixar de trabalhar num sistema e passar a trabalhar no outro, você pode eliminar diversas variáveis. Isso é muito bom para o sistema de controle. Porque quanto menos variável para controlar, melhor é o sistema. Tá certo? Quanto mais variável para controlar, não é que o sistema seja pior, mas de cara você já sobrecarrega a parte computacional. Então você é um sistema que já exige um esforço computacional maior. Então, portanto, muitas vezes, para sistemas mais complexos, é interessante você aplicar mudança de coordenadas, ao invés de trabalhar em um sistema de referência, trabalhar em outro sistema de coordenadas, tá certo? Porque assim você consegue simplificar a modelagem do seu sistema. Quando você simplifica a modelagem do seu sistema, você também simplifica o sistema de controle. Fica mais fácil para controlar, certo? Então o teu sistema passa a ganhar mais robustez no sentido de que você não tem tantas variáveis para controlar, tá certo? O teu sistema ele passa a ser um sistema de resposta mais rápida, porque a resposta ela vai depender também do esforço computacional que você está empregando no seu sistema. Tá? Então, a mudança de variável ela é algo que geralmente, eu não vou dizer sempre, mas geralmente ela é muito bem vista porque ela ajuda bastante a simplificar a modelagem dos sistemas, sobretudo dos sistemas mais complexos, pessoal. É isso. Então, eu espero que vocês façam bom uso dessa aula, tá certo? E estudem bem para que nas próximas aulas presenciais a gente possa tirar o maior número de dúvidas possível. Até a próxima!